Graças a Deus. Nós saudamos no Manaim de Cariacica a todos que estão conectados conosco, com a paz do Senhor. Como já foi dito pelo pastor, hoje pela manhã saímos pelas ruas aqui, dos bairros, evangelizando. E vou confessar que em vários momentos nós ficamos assim muito surpresos da forma, a profundidade com que o Senhor se revelou às pessoas nas ruas pelos dons espirituais. Eu vou contar só uma experiência, dá vontade de contar todas. De repente, na reunião de segunda-feira pode ser contada as outras. Duas senhoras entraram numa loja, abordaram ali, tinha uma senhora proprietária, um jovem entrou junto e um ungido. Ela aceitou a oração, mas na oração, o jovem de 20 anos, 20 e poucos, ele entregou uma interpretação de línguas para ela. E disse assim: minha filha, veio ao teu coração várias vezes fechar essa loja. E o motivo pelo qual tu querias fechar é porque o seu marido morreu. Há pouco perdeste o teu marido e sem ele você queria fechar. Mas isso não vai ser necessário, porque eu vou sustentar este lugar. A mulher caiu em prantos. Ela perdeu o marido ano passado. Ele que cuidava da loja, ele que cuidava de tudo, ela teve que sair tudo para cuidar. Ela falou assim: olha, várias vezes eu pensei em fechar, mas hoje Deus falou comigo. E com ele eu vou conseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes capítulo 14, versículo também 14. Esse é o tema da nossa reunião, da palavra. Diz assim o texto, Juízes capítulo 14, versículo 14, foi Sansão falando. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. Assentados. O texto que acabamos de ler, ele fala de um casamento. Do casamento entre Sansão e a noiva dele. E preste atenção, jovens, porque o casamento de Sansão, ele tinha um teor profético. O que é algo profético? É algo que aponta para o futuro. O casamento de Sansão com a sua noiva, profeticamente, apontava para o casamento de Jesus e da igreja. A noiva é a igreja, e o noivo é Jesus. E um dia, a noiva vai subir, revestida de poder. Então a figura do noivo é de Jesus, a figura da noiva é da igreja. Observe que o texto fala o nome do noivo. O nome do noivo é revelado, mas não é revelado o nome da noiva. Quem era a noiva? Era a noiva de Sansão. A igreja não tem um nome, a igreja não tem uma placa, a igreja não tem uma denominação. A igreja é a igreja de Jesus, é a noiva do Cordeiro. Quem é essa noiva? É a noiva de Salomão. Quem é essa igreja? É a noiva de Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro. E o texto, no primeiro versículo, já começa a profecia. Observem como começa o capítulo. E desceu Sansão a Timnar para conhecer a sua noiva. Entenderam? Porque Sansão era da tribo de Dan, e a tribo de Dan ficava na região mais alta. A noiva dele era da terra dos filisteus, Timnar, aquela região mais baixa. Sansão morava na região alta. Então ele desce as regiões altas para se dar a conhecer a sua noiva e marcar um casamento. Jesus é o nosso noivo.
Porque Jesus veio das regiões altas. Ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Meus irmãos, se isso não for amor, o céu não é real. Mas isso é o amor de Deus. Então, Sansão desceu, Jesus desceu. E quando ele vai se encontrar com a sua noiva, quem foi com ele? Aqui agora duas figuras proféticas. O fato é real, o fato é histórico, aconteceu. Sansão vai à casa dos filisteus, da sua noiva, e a sua mãe e o seu pai foram com eles. Todo o caminho, na ida e na volta. O pai e a mãe presenciaram tudo. Ele descendo, ele entrando na casa, visitando a casa, conversando, assistiram tudo. A mãe aqui é a figura de Israel. A mãe de Sansão é uma figura profética de Israel. Por quê? Porque Jesus, como homem, é filho de Israel. Ele nasceu em Belém da Judeia. Ele, como homem, era judeu. E Israel presenciou todo o ministério de Jesus. Israel viu as curas. Israel viu cegos enxergar. Israel viu morto ressuscitar. Israel viu a multiplicação do pão. Viu tudo. Mas quando nós lemos o texto diz que a mãe de Sansão e o pai, eles recriminaram Sansão. Por que vais buscar uma noiva entre os filisteus? Há tantas em Israel. Por que vais buscar uma noiva entre a terra dos filisteus? Há tantas virgens em Israel. Israel não entendeu o projeto profético de Deus, que era salvar uma igreja gentílica. A igreja é gentílica. Na igreja fiel, que não tem nome, tem brasileiro, tem americano, tem índio, tem africano, porque a graça foi derramada sobre todos. A graça é para todos que aceitam o Senhor. Até mesmo os apóstolos, no começo da igreja primitiva, os judeus achavam que a igreja, o cristianismo, era só para judeus, não compreenderam e recriminaram. E diz até o texto, eles recriminaram, mas não sabiam que o que Sansão estava fazendo vinha do Senhor. Aí eles: não faça isso, meu filho, não vai para lá. Sansão: não, eu vou. Mas os filhos, eu vou. E diz o texto: aquilo vinha do Senhor. A salvação vem do Senhor, e ela se estendeu para todos os gentios. Ele veio para os que eram seus, mas esses não aceitaram. E a todos quantos o aceitaram, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora Sansão desce, o seu pai e sua mãe. Olha só a figura profética. Quando ele está indo, um filho de leão veio ao seu encontro. E ele enfrenta aquele leão. E ele pega pela barba, ele rasga, como se rasga um cabrito. Já imaginou um leão, que é um animal tão forte, que nunca é presa, sendo o bramido desse leão sendo rasgado? Porém os pais não souberam disso. Ele rasga o leão, deixa lá e vai embora. E aí ele visita a casa da noiva. Ele entra na casa, ele visita. E ele deixa o casamento agendado. E ele volta. Veja que interessante. Ele fala: eu acertou com a família, se apresentou, né, se revelou, né, eu sou noivo. A mãe estava ali, a mãe vendo tudo, e o pai falou: olha, eu vou voltar agora. Ele volta para casa dos pais, mas eu vou vir novamente para casar com ela. Ele vai voltar. E é interessante que o texto fala assim, que ele deixou tudo acertado, mas não falou nem, o texto não fala nem o dia nem a hora. Ele fala: eu vou voltar para a gente casar. Talvez lá ele soubesse, o texto não diz. Olha, ele ficou de voltar. Eu vou, mas eu vou voltar para casar com você.
Mas o texto não fala dia nem hora. Aquele dia e hora nem os anjos sabem. Mas uma coisa nós sabemos: Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Ele vem para casar com a sua igreja. Quando Ele está voltando com o seu pai e com a sua mãe, Ele se afasta um pouco deles. E se afastou um pouco deles, e Ele foi ver o leão morto. Ele foi ver o leão morto. Por certo, seus pais continuaram a caminhada, porque Ele se afastou. Podem continuar. Ele se afastou. Quando Ele chega para ver o leão, tinha mel no leão. E Ele pega aqueles favos de mel e começa a comer. E dá para o pai e para a mãe. E os pais comeram do mel sem saber. Meus irmãos, aqui tem um mistério. Quem é esse leão? É comum alguém achar assim: não, o leão é o adversário. Aqui Sansão é a figura do noivo. Então, o noivo rasgou o leão. Então o adversário não é o adversário, porque do adversário não sai mel. Do adversário não sai nada doce. Dele sai só morte. Ele veio matar, roubar e destruir. Aqui tem duas figuras proféticas: o leão e o noivo. Veja o texto: era o filho de um leão. Só que são duas figuras proféticas de Jesus. Jesus é o noivo e Jesus é o leão da tribo de Judá, que está bramindo em favor da igreja. Agora tenta compreender esse mistério, porque evangelho é mistério. Existe um mistério da palavra. Se o noivo é Jesus e o leão é Jesus, o que está mostrando? Que Jesus rasgou a si mesmo para se casar com a igreja. Quando aquele soldado deu uma bofetada no rosto dele, ele não fez nada. Ali ele estava se rasgando por dentro. Que se desse uma palavra, só: se eu quiser, eu oro ao meu Pai, e Ele envia legiões de anjos. Ali Jesus estava se rasgando. Era o noivo rasgando o leão. Quando ele está ali sentado, e veio o soldado e cuspiu no rosto dele, e ele não fez nada, ele ficou parado. Dentro dele, ele estava se rasgando. Você já pensou um leão sendo rasgado? O brado que não deve ser, o rugido de um leão sendo rasgado. Havia um bramido dentro dele. Sabe para quê? Para uma coisa: para te salvar aqui hoje, para escrever aqui hoje o seu nome no livro da vida. Quando ele está no Getsemane: Pai, passa de mim esse cálice. Pediu 3 vezes, e o Pai não fez a vontade dele. Ali a vontade dele foi rasgada. Agora olha que interessante, que quando o leão vem, e aí a figura de Jesus, filho de leão, não era nem um leão, era um filho de leão. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus Filho, o Todo-Poderoso. Mas olha que interessante, quando ele estava descendo, que o leão veio ao seu encontro, e que ele rasga o leão, fala assim: e os seus pais não o souberam. O pai e a mãe não viu, ninguém viu, foi só ele, o leão. Na volta, ele se afastando um pouco, ele foi lá ver o leão morto. Porque quando Jesus rasga a si mesmo, foi uma coisa interior, foi dentro dele. Ninguém viu, ninguém sabe o que se passou dentro de Jesus como homem, quando cuspiram no rosto dele, quando botaram a venda e davam um tapa: profetiza quem te bateu. Quando veio a humilhação, dentro dele havia um leão rugindo, sendo rasgado. É o brado da cruz, mas o brado da cruz que salvou a nossa vida, que levantou a igreja para gritar para o mundo: eu amo a mensagem da cruz e vou pregá-la até o fim, porque essa mensagem da cruz salvou a nossa vida. E veja, meus irmãos, o sentido profético, porque ele pegou do mel
e deu para a mãe. Ele pegou do mel e deu para o pai. E eles comeram do mel, mas não sabiam de onde vinha. Para eles, era o mel comum. Israel provou do amor de Jesus, mas não entendeu esse amor. Para eles, Jesus era só mais um profeta. Eles não sabiam que aquele mel não era um mel comum. Para aquele mel estar ali, um leão teve que bramir. Um leão foi rasgado, um leão foi morto, um leão sangrou. Não era um mel comum, era o mel do leão que foi morto. As pessoas iam a um culto como esse aqui, 3.000 jovens aqui. Ah, isso é comum? Não, não é comum não. Nós estamos aqui porque Jesus bradou na cruz por nós. O amor que está sobre nós é um amor santo. Ele morreu, o leão foi rasgado, o Filho de Deus, o Filho do leão, bradou na cruz. E agora a sua alma pode provar da doçura do amor de Jesus. O que há mais doce que é o mel? O que há mais doce para a alma? O que há mais doce que o amor de Jesus? Você já sentiu o amor de Jesus? Quando você sente o amor de Jesus por você, não há nada mais doce para a alma. Nada mais doce. Ele volta para o casamento, porque o noivo cumpre as suas palavras. Eram 7 dias de festa, até a festa acabar. Nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo a festa da igreja. 7 dias, 7 tempos, 7 igrejas, 7 fases, as 7 operações do Espírito Santo, as 7 parábolas. Nós estamos vivendo a festa do Evangelho com mistério. Como tivemos hoje nas ruas, os jovens entrando nas ruas profetizando, e as pessoas, as armas caindo, porque Deus está falando. Entramos numa loja, e 2 jovens conheciam, chamaram um pastor que não conhecia aquele rapaz, e oraram, e o pastor entregou a revelação: olha, você tem um sonho, é o maior desejo da sua vida, é o maior desejo da sua vida. Você já tentou esse sonho 2 vezes, algumas vezes não conseguiu, só foi frustração. E o Senhor falou assim: tenta de novo agora, mas tenta com o Senhor, porque a história vai ser diferente. Aí o jovem falou assim: isso é muito forte, isso é muito forte. Ele criou a marca, já tentou lançar a marca várias vezes, só deu errado, mas agora com Jesus vai ser diferente. Essa é a festa do casamento entre Jesus e a igreja. Chegou a festa de casamento. No primeiro dia, Sansão disse: eu vos darei o enigma. Se vocês descobrirem o enigma, vai ter um prêmio: 30 vestes e 30 lençóis. Meus irmãos, existe um enigma. O Evangelho tem um enigma, é mistério. O Evangelho tem um mistério, e quem descobre o mistério ganha o prêmio. Que prêmio é esse? Paulo falou: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A eternidade será o prêmio para aquele que é fiel até a morte. Você vai ganhar veste de salvação e o prêmio eterno. Olha para isso aqui, quase 3.000 jovens. Aqui tem um enigma aqui. Os jovens cantando, jovens chorando, jovens profetizando pelas ruas, jovens entregando revelações. Isso aqui é um mistério. Jesus é o nosso mistério. Jesus é o nosso segredo. No primeiro dia da festa, ele se inspirou no enigma. Falei: eu vou vos dar um enigma, eu vou falar aqui um mistério, e quem adivinhar o mistério vai ganhar um prêmio. Agora quem não adivinhar vai ter que pagar. Ouçam isso: quem não souber o enigma vai ter que pagar. Vai ter um preço, não é de graça não. É o prêmio ou pagar o preço. E ele se inspirou justamente no enigma. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Era o enigma.
O segredo estava no leão e no mel. Os dias foram passando. Aí vem a figura da noiva. Ela ficou os 7 dias aos pés dele. Meu bem, me fala o segredo. E ela chorava. Então você não me ama. E ela suplicava, mas qual é o segredo? Até o 3º dia, o segredo não foi revelado. É a igreja. A igreja chora aos pés de Jesus. Porque a igreja quer entrar nos mistérios. Porque quando você entra no mistério, você vai ter o prêmio da eternidade. Você vai ter o prêmio da salvação. Até o 3º dia, ninguém tinha descoberto. Do 3º dia em diante. Porque os mistérios de Deus só foram revelados depois da ressurreição de Jesus. Nós chegamos ao fim. Chegamos ao pôr do sol do último dia. A festa estava acabando, do noivo e da noiva. E diz o texto que ao pôr do sol, Sansão chamou a todos para revelar o segredo. Nós estamos vivendo o pôr do sol da igreja. O dia da graça está se acabando. Em breve vai acabar a festa do evangelho na terra, mas nós temos um encontro com Jesus no céu. É o pôr do sol da igreja, e nesse pôr do sol, Jesus quer revelar os seus segredos. Nesse pôr do sol, Jesus vai revelar o mistério. Nesse pôr do sol da igreja, o enigma do evangelho vai ser revelado. Só que ela chorou aos pés dele. Tu me amas? Me fala o segredo. Tu me amas? Qual é o enigma? Ela insistiu, fala. Mas fala comigo. Qual é o mistério? Ela ficou aos pés. Sabe? Todos sabem o motivo? Era para salvar a família dela. A família dela falou, olha, você precisa descobrir o mistério e falar para a gente, senão todos nós vamos perecer. O noivo revelou o segredo para ela. Ela correu e contou para a família todinha. E porque ela contou para a família, no pôr do sol, a família sabia o mistério, falou o mistério, e a família foi salva. Jovem, você que está em casa, leva esse mistério para sua casa hoje. Leva esse mistério para os seus irmãos. Leva esse mistério para o seu lar, sabe por quê? Porque esse mistério vai salvar toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí no pôr do sol, Sansão pergunta, qual é o mistério? Eles falaram, o que é mais forte que o leão? O que é mais doce que o mel? Do comedor. Quem é o comedor? É o leão. Porque na cadeia alimentar, o leão está no topo. Leão não é presa. Leão se alimenta de outros animais. Então, do comedor. Leão não é alimento para os outros. Leão se alimenta dos demais animais. Do comedor saiu comida. O leão, que está no topo da cadeia alimentar, se transformou em alimento, porque saiu mel. Jesus, que é o Rei dos Reis, Ele se fez alimento para nós. Ele se fez o pão da vida. E agora a presença de Jesus alimenta a nossa alma. Do forte, o forte é o leão, saiu a doçura, o mel. Jesus é o Deus forte. E do Deus forte de Jesus saiu a doçura do seu amor. Eles sabiam. A família, a noiva espalhou para a família inteira. Vamos espalhar isso. Olha, nós descobrimos um segredo. Olha, nós descobrimos um mistério. Qual é? Jesus é maravilhoso. Jesus salvou a minha vida. Jesus está vivo. Jesus está falando. E esse mistério vai salvar toda a sua casa. Eles aí falaram, Sansão, o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Meus irmãos, aqui estava a profecia da morte e da ressurreição de Jesus. O mel é a morte.
que é mais doce que o mel? É o leão morto. É o leão que foi rasgado. Já pensou pegar um leão sendo rasgado? O rugido que ele não deu, que foi esse rugido dentro de Jesus sendo rasgado. Mas dessa morte saiu mel. Não há nada mais doce do que a morte de Jesus na cruz por nós. A cruz foi o maior gesto de amor que já existiu. A cruz era um noivo dizendo: eu amo a minha noiva ao ponto de morrer por ela. A cruz não foi doce, a cruz foi amarga, mas o amor que Jesus demonstrou na cruz é mel para a alma. O amor, a cruz, na cruz deram vinagre para ele, na cruz ele foi rejeitado, mas o ato dele na cruz foi a coisa mais doce que existiu para o homem. E você pode ter uma vida amarga, que o mundo muitos têm, mas quando você prova deste mel, esse mel cura a alma. Por isso nós temos cantado: encontrei um grande amor. Nós encontramos um amor que aquece a alma, encontramos um amor que cura as feridas. O que é mais doce que é o mel, o que é mais doce que a morte, Jesus por nós. Ele é o leão morto, e da morte dele, todos aqui agora estão provando do mel, da doçura do seu amor. E o que há mais forte que o leão? O que há mais forte que o leão? O que há mais forte do que a ressurreição de Jesus? Porque na ressurreição ele venceu a morte. A morte é o pior inimigo do homem. Diz a Bíblia que a morte é o último inimigo do homem. Você passa a vida inteira lutando para trabalhar, para criar filhos, para ter saúde, mas o seu último inimigo na vida é a morte, e ela vence todos. Ela vence todos, mas Jesus tragou a morte pela vitória. O que é mais forte que a ressurreição, onde a morte foi vencida e os seus aguilhões foram quebrados. O leão da tribo de Judá, no domingo de manhã ressuscita, e agora é diferente, porque ele o bramido contra a morte, e a morte foi tragada pelo leão da tribo de Judá. O que há mais doce do que a morte de Jesus? Ele morreu por você, e você pode provar agora dessa doçura. Mas o que há mais forte que a ressurreição, onde a morte foi morta, e nós podemos viver em Jesus. Para quem tinha o enigma, para quem não descobriu o enigma, tinha um preço, ia pagar um preço. Quem não sabia o enigma, tinha um valor, haverá um preço. Mas para quem descobriu o enigma, você descobriu o mistério. Evangelho é mistério. Jesus se revelando. Jesus está vivo. Jesus vai voltar. Para quem descobriu o mistério, 30 vestes. 30 vestes. Você descobriu o mistério, você vai receber aqui hoje vestes de salvação. E lençol é cama, é descanso. O nosso descanso vai ser na eternidade. Você descobriu o mistério, você vai receber vestes de salvação e vai poder descansar com o Senhor na eternidade. Porque hoje aqui nessa reunião, onde você estiver, você está encontrando um grande amor. Um amor que pode mudar a sua vida. Encontrei um grande amor. Sentido a vida,
Amor tão sincero. Glória a Jesus. Que não se mede, nem se pode comparar. Todos juntos, de pé. Amor incomparável que fez meu Jesus, morrer inocente naquela cruz. Amor que é mais forte que a própria morte, que me agradecer esse tão grande amor e como expressar com palavras, Senhor, teu sacrifício marcado de dor por mim, pecador. Agradecer esse tão grande amor e como expressar com palavras, Senhor, teu sacrifício marcado de dor por mim, pecador. Glória a Jesus. Pai querido, nós te adoramos pela ação do Espírito Santo neste lugar, pela grande descoberta, porque, Senhor, em Jesus nós encontramos a nossa forma de vida. Nós te adoramos porque fomos salvos pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Te adoramos por esse culto, por tudo que o Senhor realizou neste lugar. E agora, Pai, leva-nos em paz. Nos despedes, meu Senhor, não da Tua presença, mas em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor, o amor incomparável do nosso Deus Pai, as doces, ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós aqui, sobre todo o Teu povo em toda a face da terra, sobre todo Israel de Deus, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém.